Chegou a quinta-feira e hoje dose dupla de direito. Sim, a galera que gosta das leis, essa é a noite. Depois da dose dupla de Sérgio Spolador na quarta-feira, nessa quinta, a gente conta com a nossa querida professora Alessandra Vieira com Direito Civil. E depois, Gustavo Santana trazendo todos os detalhes do direito administrativo. Vamos começar por ela? Alessandra, com vocês! Olá, pessoal! Tudo bem? Como é que vocês estão? Professora Alessandra Vieira, aqui do curso Prepara. Hoje eu vou trazer para vocês uma revisão, pessoal que está aí se preparando, né, para o concurso do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Então eu separei alguns tópicos, né, para a gente conversar, tópicos que eu considero, né, dos mais importantes. É óbvio que eu não tenho a intenção de esgotar, né? Nós vamos ver mais ou menos em uma hora algumas questões que são as principais, mas eu não tenho a intenção de esgotar o tema, certo, pessoal? A ideia é que a gente possa, né, observar questões que são importantes, né, e que a banca costuma cobrar com uma frequência maior. Então, olha só. Quando a gente fala da nossa lei de introdução, né, a famosa LINDB, a lei de introdução, nós temos ali no artigo 1º que, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar no país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, nós temos aqui o famoso, né, deixa eu até apagar aqui, pessoal, para colocar melhor, nós temos aqui a famosa vacatio legis, né, que é aquele prazo que vai da data da publicação da lei até o momento em que a lei ela entra em vigor, né? Esse prazo que a gente chama de vacatio legis é um prazo para as pessoas se acostumarem com aquela lei que em breve entrará em vigor. É importante, então, lembrá-los que o prazo ele pode ser determinado pela própria lei. A lei pode nos trazer um prazo de vacatio legis em dias, em meses, em anos, mas caso a própria lei não diga qual é o prazo da vacatio legis, aí nós vamos aplicar o prazo, a regra geral, que é o prazo de 45 dias. E é possível que a lei ela nem tenha prazo, né, de vacatio legis. A gente tem também leis que dizem assim, essa lei, ela entrará em vigor imediatamente após a sua publicação. Significa dizer que ela não tem prazo da vacatio legis. Ela entrará em vigor imediatamente após a sua publicação. Ficou claro? No parágrafo 1º, nós temos ali que nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, ela se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Então, nós temos aqui um prazo, né, de vacatio legis diferente para os brasileiros que estão lá no exterior. Se nós temos essa possibilidade, ou seja, o outro país adota critério de extraterritorialidade, permitindo que a lei brasileira seja aplicada aos brasileiros que lá estão, o prazo da vacatio legis ele é diferente, tá? Nesse caso, o prazo será de 3 meses. O parágrafo 3º, ele diz ali que se antes de entrar a lei em vigor ocorrer uma nova publicação do seu texto destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr a partir desta nova publicação. E o parágrafo 4º diz que correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Então, eu sempre trago, pessoal, o seguinte exemplo, né? Imaginem vocês essa situação aqui, ó. A lei, ela foi publicada, tá? E aí ela tá dentro aqui do prazo da vacatio legis, certo? E aí dentro deste prazo,
nós tivemos uma nova publicação. Uma nova publicação dessa lei, né, destinada a corrigi-la, né, porque essa lei ela foi publicada e depois se verificou que essa lei ela tem alguma incorreção. Então, nós tivemos dentro do prazo da vacatio legis uma nova publicação. Esse prazo da vacatio legis ele é zerado e começa a correr todo ele novamente por inteiro. Agora, se a nova publicação, tá? Aí a lei entrou em vigor, tá? Se a lei ela já entrou em vigor e após ela ter entrado em vigor nós tivermos uma nova publicação, essa nova publicação é considerada uma nova lei e ela vai ter o prazo da vacatio legis normal. Então, nós temos aqui duas situações diferentes. A gente pode ter uma lei que foi publicada, ela está dentro do prazo da vacatio legis e dentro desse prazo nós tivemos uma nova publicação desta lei. Esse prazo da vacatio legis ele é zerado e começa a correr a partir da data dessa nova publicação. Agora, a outra situação, né, a segunda situação, ela é diferente, tá? Aqui nós já tivemos, né, o prazo da vacatio legis, a lei já entrou em vigor. E após ela ter entrado em vigor, tivemos uma nova publicação do seu texto. Essa nova publicação é considerada uma nova lei e ela vai ter o prazo da vacatio legis normal, por exemplo, 45 dias ou outro prazo que for determinado pela própria lei. Deu para entender, pessoal? Seguindo adiante, o artigo 2º, ele nos traz ali, deixa eu só arrumar aqui, pessoal, para não ficar caído aqui o microfone. Tá? Nós temos aqui, no artigo 2º, uma outra situação. O que o artigo 2º, ele nos traz? Ele diz assim, ó, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra lei a modifique ou revogue, né? Então, a ideia, no Brasil, a gente pode ter leis que tenham um caráter temporário, né? Aquela lei que ela já nasce com uma data pré-estabelecida para perder os efeitos legais, ou ela pode ter um caráter permanente, aquela lei que nasceu, mas sem ter um caráter ali, né, digamos, de temporariedade, né? Não tem data pré-estabelecida para perder efeitos legais. Então, quando a lei ela nasce com esse caráter de permanência, né, ela vai vigorar até que venha uma outra lei e a modifique ou revogue. Deu para entender, pessoal? Ficou claro? Bom, parágrafo 1º. Lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regula inteiramente a matéria da qual tratava a legislação anterior. Então, aqui nós temos a revogação das leis. A revogação, ela pode ser uma revogação expressa, que é a melhor forma, né? Porque daí nós temos uma segurança jurídica que aquela lei ela foi revogada, mas a revogação ela pode ser tácita também. E ela pode ser tácita por incompatibilidade, então a lei mais nova é incompatível, né, com a lei anterior, ou também pode ser pelo fato de que a lei mais nova ela regula inteiramente o conteúdo tratado na legislação anterior. Ficou claro? O parágrafo 2º, ele nos traz que lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga e não modifica a lei anterior. Significa dizer que a gente pode ter duas ou mais leis tratando do mesmo assunto, mas com enfoques diferentes, né? Então, a gente pode ter, a título até de exemplo, a matéria alimentos. Ela é tratada no Código Civil, ela é tratada no Código de Processo Civil,
nós temos uma lei que trata dos alimentos, a Lei 5478/68, nós temos a Lei dos Alimentos Gravídicos. Essas leis todas elas podem coexistir, levando em consideração que, embora tratem do mesmo assunto, elas abordam questões diferentes, certo? E aí chegamos no parágrafo 3º, que é o tópico, pessoal, que mais cai. O parágrafo 3º, ele diz ali: salvo disposição em contrário, uma lei revogada, ela não se restaura por ter a lei revogadora perdido a sua vigência. Então, no Brasil, nós não temos a repristinação de forma automática. O que é a repristinação? É quando, deixa eu colocar agora com um lápis aqui para ficar melhor, ó. Nós temos uma lei A, tá? E essa lei A, ela foi revogada por uma lei B. Então, a lei B revogou a lei A. Aí vem uma lei C e revoga a lei B. A pergunta é, a lei A, ela volta automaticamente a produzir efeitos legais? A resposta é não, porque no Brasil nós não temos a repristinação de forma automática. Para que a lei A, ela volte a produzir efeitos legais, nós temos que ter uma menção expressa acerca disso na lei C. Deu para entender, pessoal, tá? Então, diz ali, ó, lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a sua vigência, salvo disposição em contrário. É como eu falei para vocês, para que a lei A, ela volte a produzir efeitos legais, nós temos que ter uma menção expressa a respeito disso na lei C. Visto isso aqui, nós vamos então agora estudar o nosso Código Civil, né? Dentro daquilo que eu falei para vocês, os aspectos principais, né? Dentro ali do nosso tempo. Nós vamos falar agora, pessoal, sobre o artigo 5º. O artigo 5º, ele nos traz que a menoridade, ela cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Só que, embora a nossa lei ela diga que a incapacidade ela cessa aos 18 anos, existe a possibilidade da emancipação, ou seja, uma antecipação dos efeitos da maioridade, dentro das hipóteses previstas na lei. Nós temos 3 formas de emancipação. Nós temos a emancipação voluntária, que é aquela que se dá, né, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro. Nós temos a emancipação judicial, que é aquela que decorre, né, de uma sentença do juiz, e nós temos a emancipação legal, que é aquela que se dá nas hipóteses previstas na lei. Então, emancipação voluntária é aquela concedida pelos pais do menor, preferencialmente com a concordância de ambos, excepcionalmente um deles na falta do outro. Claro que essa falta, ela deve ser na hipótese da morte, na hipótese da ausência, da destituição do poder familiar, porque, regra geral, tu precisa ter a concordância de ambos os pais. Como é que os pais emancipam? Através de instrumento público, que não precisa ser homologado pelo juiz. Tá? Então, eu sempre digo aos alunos, ninguém melhor do que os pais tem lá um filho, tem que ter no mínimo 16 anos, tá? Então, tem um filho que tem 16, 17 anos, os pais observam, né, que aquele filho já tem maturidade e muitas vezes vai fazer um intercâmbio no exterior, precisa ter uma maior liberdade. Basta que os pais, né, se encaminhem até um tabelionato e lá no tabelionato será lavrado uma escritura pública de emancipação que não precisa ser homologada pelo juiz. É um documento dotado de fé pública, tem força suficiente para emancipar aquele menor. Lembrando que ele tem que ter no mínimo 16 anos completos.
Nós temos também a emancipação, né, judicial. A emancipação judicial é aquela que parte de um pedido do tutor do menor. Tutor não emancipa, mas ele pode pedir a emancipação pela via judicial, desde que o menor tenha pelo menos 16 anos completos. Então, o juiz ele vai ouvir o tutor, né? O tutor fará o pedido pela via judicial, o juiz ouvirá o tutor, provavelmente ouvirá o menor também, e se o juiz entender que existem ali razões suficientes para emancipar, concederá a emancipação. Nós temos também a emancipação legal. O casamento, pessoal, emancipa, desde que o menor tenha no mínimo 16 anos, porque é a idade mínima para uma pessoa casar no Brasil, pelo exercício de um emprego público efetivo, né? Então, a pessoa que consegue, isso é muito difícil, né, de acontecer no Brasil, que eu vou comentar, porque normalmente os concursos colocam a idade mínima de 18 anos para a pessoa prestar a prova. Agora, vamos supor que a pessoa conseguiu, né, prestar um concurso com menos de 18 anos, foi aprovada, nomeada, empossada, né, se tornou servidora pública efetiva. Essa pessoa também se tornou maior para todos os atos da vida civil, certo? Colação de grau no ensino superior. Tanto o exercício do emprego público efetivo como a colação de grau no ensino superior não tem idade mínima. São duas situações muito difíceis de acontecer. Se a pessoa conseguiu colar grau no ensino superior com menos de 18 anos, ela também está emancipada. E depois nós temos o estabelecimento civil ou comercial, a relação de emprego, desde que o menor, em função deles, já tenha economia própria. Nesse caso, tem que ter, no mínimo, nessa última situação, 16 anos completos. Ficou claro? Deu para entender? Beleza. O artigo 12 também, né, vale a pena relembrar, ele trata dos direitos da personalidade. Os direitos da personalidade são aqueles mais importantes, né, da nossa vida, a proteção do nome, a proteção da imagem, a proteção da privacidade, da intimidade da pessoa, a proteção do corpo, né, entre tantas outras proteções que nós temos. Lembrando que os direitos da personalidade, eles são irrenunciáveis, né? Não pode o seu exercício sofrer uma limitação por vontade da própria pessoa. Então, o artigo 12, ele diz ali que pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direitos da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas na lei. E o parágrafo único, em se tratando de uma pessoa falecida, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até 4º grau. Então, o artigo 12, ele traz uma proteção, né, aos direitos da personalidade, nos dizendo ali que qualquer pessoa que esteja com os direitos de personalidade, né, violados ou sendo ameaçados, essa pessoa pode entrar com uma ação judicial, pedir perdas e danos, pedir danos morais, aquilo que for cabível no caso concreto. E essa proteção, ela existe com relação à pessoa falecida também. Então, diz ali, ó, em se tratando, né, de uma pessoa morta, poderá requerer essa proteção o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta, né, ascendentes, descendentes e colaterais até 4º grau. É óbvio que, por analogia, se aplica, né, ao companheiro também. Então, o companheiro também tem legitimidade para pedir a proteção dos direitos de personalidade do companheiro falecido. Quando eu trabalho o artigo 12, eu sempre digo aos alunos que é importante, né, que olhem
o artigo 20, parágrafo único também. Por quê? Porque nas provas eles fazem uma sacanagem e aí o candidato ele fica confuso, ele não sabe se naquela hipótese se aplica o artigo 12 ou se aplica o artigo 20. O artigo 20, pessoal, ele diz ali, ó, salvo se autorizado ou se for necessário a administração da justiça, a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, a publicação, a exposição, a utilização da imagem de uma pessoa poderá ser proibida a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingir a honra, a boa fama, a respeitabilidade ou se destinar a uma finalidade comercial. Então, o artigo 20, ele está aqui nos trazendo uma proteção, né, mas uma proteção de direitos da personalidade mais focados na proteção da imagem, na proteção, né, da voz da pessoa, na proteção de escritos da pessoa, enquanto que o artigo 12 é uma proteção bem ampla, bem genérica, né? Todos os direitos da personalidade têm proteção no artigo 12. No artigo 20, a proteção ela é mais focada na proteção da imagem, na voz e também na reprodução dos escritos. E essa proteção, né, também se estende à pessoa falecida. Só que daí olhem o que diz ali, ó. São partes legítimas para requerer a proteção o cônjuge, os ascendentes e os descendentes. Então, no parágrafo único, não estão os colaterais até 4º grau. Então, cuidado, tá? Se eles fizerem uma pergunta de proteção a direitos de personalidade de pessoa falecida, mas focarem na questão da imagem, na questão da reprodução da voz ou da reprodução de escritos, a resposta ela está no parágrafo único. Quem é que tem legitimidade, né, para requerer essa proteção? O cônjuge sobrevivente, ascendentes e descendentes. Não estão inclusos ali colaterais até 4º grau. Falando agora sobre pessoas jurídicas, né, trazendo aqui dicas, né, sobre pessoas jurídicas, o artigo 43, ele diz ali que as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis pelos atos que os seus agentes nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra o causador do dano, se houver por parte destes culpa ou dolo. Então, pessoal, no artigo 43, eu até vou apagar a Lindbe que está aqui atrás para não confundi-los, né? Porque a gente está estudando Código Civil, então vou apagar aqui para não ficar poluindo aí o visual de vocês, tá? Então, olha só, o artigo 43, ele trata da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público interno, né? Os estados, a União, os municípios, o Distrito Federal, as autarquias. E essa responsabilidade perante, por exemplo, um particular, ela é de natureza objetiva, pela chamada teoria do risco administrativo. Mas, professora, explica melhor. Então, por exemplo, se uma ambulância, tá, de um hospital público atropela uma pessoa que estava atravessando a rua, né, e essa pessoa, claro, né, por conta ali do atropelamento, sofreu várias lesões, essa pessoa pode entrar com uma ação contra, por exemplo, o município, levando em consideração que aquela ambulância pertence a um hospital municipal. Então, ela pode entrar com uma ação contra o município, pedindo uma reparação pelos danos que ela sofreu. A responsabilidade do município frente àquela pessoa é de natureza objetiva. Significa dizer, a pessoa só terá que provar que ela sofreu um dano e que o dano foi causado
por uma pessoa jurídica de direito público interno, ou seja, pelo município, através dos seus agentes. Então, ela só tem que provar o dano e quem causou o dano. E tendo essa ligação, esse nexo de causalidade ao dever de indenizar. O município, por sua vez, pode mover uma ação de regresso contra o agente causador do dano, para ser ressarcido. Só que a responsabilidade do agente causador do dano, ela é de natureza subjetiva, porque o município terá que provar que aquele agente teria agido com dolo ou teria agido com culpa. Deu para entender, pessoal? Ficou claro? Artigo 43, ele é muito perguntado em prova, então vale a pena, né, vocês darem uma boa olhada nele, certo? A responsabilidade, né, do Estado, que é de natureza objetiva, falei para vocês, é por conta da teoria do risco administrativo, né? Então, assim como o Estado suporta o bônus, deve suportar o ônus também. Voltando, pessoal, aos nossos artigos, o artigo 40, ele diz ali que as pessoas jurídicas, né, são de direito público interno, direito público externo ou de direito privado. Pessoas jurídicas de direito público interno, nós temos ali no artigo 41. Então, relembrando, né? São pessoas jurídicas de direito público interno. A União, os estados, o Distrito Federal, os territórios, os municípios, as autarquias, as associações públicas e todas as demais entidades de caráter público criadas por lei, certo? E no artigo 44, até ali no artigo 41, está faltando, né, um parágrafo único que diz: as pessoas jurídicas de direito público criadas por lei podem ter, né, a própria lei que as criou pode dar a elas uma natureza jurídica de direito privado, como é o exemplo de uma fundação pública, certo? Então, a fundação pública, ela é criada por lei, ou seja, na origem, ela é uma pessoa jurídica de direito público, mas a própria lei que as criou pode dar a ela uma estrutura, uma natureza jurídica de direito privado, certo? O artigo 44, ele diz ali, são pessoas jurídicas de direito privado. Fiz questão de colocar para vocês, porque nós tivemos uma mudança em 2024 nesse artigo e a banca ela pode, né, cobrar no intuito de verificar se o candidato ele está antenado, tá? Então, são pessoas jurídicas de direito privado. As associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e também os empreendimentos de economia solidária, certo? Até o parágrafo único, pessoal, não é do artigo 41, eu que me equivoquei. O parágrafo único está ali no artigo 44, que diz assim, ó, que é bem o que eu falei para vocês, ó, salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado uma estrutura de direito privado, regem-se no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas desse código. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Uma fundação pública, ela é criada por lei. Então, na origem, ela é uma pessoa jurídica de direito público, mas a própria lei que as criou pode dar a ela uma natureza jurídica de direito privado. Nesse caso, ela é regida pelas normas do Código Civil, tá? Eu achei que o parágrafo único, né? Eu tinha esquecido que era do artigo 41, errado. Na verdade, ele é do artigo 44, certo? E terminando esse bloco, o artigo 50, ele trata da desconsideração da personalidade jurídica. Então, o artigo 50, ele diz que em caso de abuso da personalidade jurídica, abuso esse caracterizado por um desvio de finalidade ou por uma confusão patrimonial,
pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la, para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou dos sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Então, pessoal, lembrem, no artigo 50, nós temos a desconsideração da personalidade jurídica. É a possibilidade dos sócios responderem com o seu patrimônio por dívidas que foram contraídas pela empresa. Para que nós tenhamos a desconsideração da personalidade jurídica, nós temos que ter a comprovação do abuso da personalidade. E esse abuso, ele é demonstrado ou por um desvio da finalidade, a pessoa jurídica está sendo usada com o propósito claro de lesar credores, ou ela está tendo ali uma confusão patrimonial. Patrimônio da pessoa jurídica está sendo escoado para o patrimônio dos sócios, né, a fim de lesar credores. Isso também configura abuso da personalidade. Esse artigo 50, eu recomendo fortemente que vocês façam a leitura de todo ele, tá? Porque é um artigo muito cobrado. Como a gente aqui tem que ver muitos tópicos, né? Eu não trouxe o artigo todo ele porque ele é muito longo, mas eu recomendo que vocês deem uma boa lida no artigo 50. Tanto é verdade que diz lá que, por exemplo, a mera, né, formação de grupos econômicos não é motivo por si só para a desconsideração da personalidade jurídica e nem a mudança, né, da finalidade original da empresa, certo? Mais algumas dicas, né, ainda dentro das pessoas jurídicas, nós temos ali o artigo 53. O artigo 53, ele trata das associações. A gente sabe que as associações são pessoas jurídicas de direito privado, é uma organização de pessoas que não tem uma finalidade econômica, não tem uma finalidade lucrativa, né? Mas está voltada ali para uma finalidade comum. Então, o artigo 53, ele diz assim: constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizam para finalidades não econômicas. E não há entre os associados direitos e obrigações recíprocas, né? Então, o mais importante é vocês lembrarem que as associações, elas não têm finalidade econômica, não têm finalidade lucrativa. Uma associação estudantil, uma associação de moradores de bairro, uma associação profissional, não tem finalidade econômica, certo? O artigo 55, ele nos traz que os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto, ele pode estabelecer categorias que tenham vantagens especiais. Então, eu posso ter, por exemplo, colocando o exemplo de uma associação esportiva, de um clube, né? É muito comum ter o chamado sócio remido, aquela pessoa que já é associada há 20 anos e que, por conta disso, não paga mais, está isento do pagamento da mensalidade. Então, a regra é que os associados devem ter os mesmos direitos, mas pode o estatuto estabelecer categorias que tenham vantagens especiais, certo? O artigo 56, ele nos traz que a qualidade de associado, ela é intransmissível, a menos, né, que o estatuto disponha em sentido diverso. Então, isso é importante. Se eu transfiro, por exemplo, eu tenho um título, né? Isso a gente vai ver ali no parágrafo único. Eu tenho um título da associação, eu tenho um título do clube no qual eu sou sócia. É uma associação que não tem caráter econômico, não visa o lucro, certo?
aí eu vou vender o meu título para uma outra pessoa. Essa transferência do título, que pode ser por venda ou pode ser em virtude da morte da pessoa, não transfere a outra pessoa a qualidade de associado, tá? A menos que o estatuto disponha num sentido diverso. Ó. Se o associado for titular de uma cota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela cota não atribuirá a qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro, salvo disposição diversa do estatuto. Ah, mas por que, professora? Porque a associação, ela pode ser uma associação profissional, Associação dos Médicos Ortopedistas do Estado do Rio Grande do Sul. Se o médico, ele vende o título dele para outra pessoa, não pode automaticamente a pessoa se tornar sócia, só se o estatuto permitir, porque senão na associação dos médicos a gente teria o dentista, a gente teria o advogado, a gente teria o psicólogo, a gente teria o engenheiro, e isso desvirtuaria a natureza, né, o foco, o objetivo daquela associação. O artigo 61, ele nos traz ali que dissolvida a associação, o remanescente, né, o que sobrou do patrimônio dessa associação, será destinado a uma entidade de finalidade não econômica designada no estatuto. Professora, explica isso melhor. Pessoal, o artigo 61, ele trata da dissolução da associação. Lembrando que a associação, ela é uma organização de pessoas que não tem uma finalidade econômica, não tem uma finalidade lucrativa. E aí a pergunta é, o que acontece com o patrimônio da associação? Porque ele não pode ser dividido, não pode ser distribuído entre os associados, né? Já que não tem finalidade econômica, não tem finalidade lucrativa. Então, a pergunta é, o que acontece com o patrimônio da associação? A gente pode ter no próprio estatuto, né, uma cláusula dizendo que deverá ser, vamos supor que a associação ela vai encerrar as atividades, tá? Beleza. Deverá ser devolvido aos associados o valor da cota, do título que o associado tem. Se tem previsão estatutária, não tem problema nenhum. Pensa em uma pessoa que se associou num clube em setembro e em dezembro o clube resolveu fechar as portas, encerrar as atividades. Ficaria injusto a pessoa que pagou por aquele título não ter aquele valor de volta. Então, pode ter o valor de volta. Beleza, tá? Aí a pergunta é, o que vai acontecer com o patrimônio da associação? Olhem ali, pessoal, o que está escrito, tá? Ó, será destinado a uma entidade designada no estatuto que não tenha finalidade econômica, certo? Então, a gente vai olhar o estatuto e vai observar para qual entidade esse patrimônio será designado. Pensem na PAI. A PAI é uma associação, né, que visa ali promover o direito das pessoas com deficiência e ela não tem finalidade econômica, não tem finalidade lucrativa. Se a PAI de uma determinada cidade resolve encerrar as suas atividades, a pergunta é, o que acontece com o patrimônio da PAI? Deve ir para uma outra entidade que não tenha finalidade econômica designada no próprio estatuto. Beleza. Bom, agora, se o estatuto ele for omisso, aí a gente pode ter uma deliberação dos próprios associados, né? E aí o patrimônio, de acordo ali, né, com os associados, com o que foi acordado, pode ir para uma instituição municipal, estadual ou federal, não econômica, né,
que tenha uma finalidade igual ou pelo menos semelhante. Parágrafo 1º. Por cláusula do estatuto ou no silêncio, né, do estatuto através de uma deliberação dos associados, podem estes, antes da deliberação referida no caput do artigo, podem acordar que as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação serão devolvidas. Então, no parágrafo 1º, nós temos ali a previsão, né, de que os associados, eles podem acordar que seja devolvido não apenas o título, mas também contribuições que possam ter feito. Eu doei um carro para a PAI, e a PAI vai encerrar as atividades, que essas contribuições e doações, elas sejam devolvidas. Isso, pessoal, tem que ser aprovado por meio de assembleia, tá? Não é simplesmente, devolvam as contribuições. Tem que ter uma assembleia aprovando isso. E o parágrafo 2º diz, se não existir no município, no estado, no Distrito Federal ou no território em que a associação tiver sede, uma instituição nas condições indicadas no artigo, o que sobrar do patrimônio, então, será devolvido à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou até mesmo da União, certo? Então, se nós não tivermos, né, uma outra associação, uma outra entidade que possa receber esse patrimônio, não volta para os associados. Esse patrimônio, então, será devolvido, será encaminhado, melhor dizendo, não devolvido, né? Porque nunca foi dos cofres públicos, né? Será encaminhado à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União. Então, o patrimônio, ele será absorvido, né, em último caso, pelos cofres públicos. Falando um pouquinho, pessoal, a respeito das fundações. O artigo 62, ele diz ali que para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, uma destinação, né, uma dotação especial de bens livres, especificando a finalidade a qual se destina e, se quiser também, já poderá determinar a forma de administrá-la. Então, pessoal, a fundação que nós estamos estudando aqui não é uma fundação pública, é uma fundação privada. E essa fundação privada, ou seja, pessoa jurídica de direito privado, ela pode ser constituída através de uma escritura pública ou ela pode ser constituída através de testamento, tá? Tem duas formas, né, de criar, de constituir uma fundação, tanto por escritura pública, ato jurídico entre vivos, como também por testamento, né, ato jurídico causa-mortes. Beleza. O artigo 65, ele nos traz ali qual é o prazo que nós temos para a pessoa indicada pelo testador redigir o estatuto da fundação. E ainda nos traz que essa incumbência de redigir o estatuto da fundação poderá recair sobre o Ministério Público, ou seja, uma questão ótima, né, para a prova de vocês. Então, o artigo 65, ele diz assim, eu até nem vou ler o artigo, eu vou colocar aqui no quadro para a gente não perder tempo, tá? Com relação ao estatuto, né, da fundação, tá? O que que nós temos, né? O testador vai indicar o prazo, tá? Vamos supor que a pessoa que foi indicada, né, pelo testador não elaborou o estatuto da fundação no prazo indicado. Aí esse prazo, ele passa a ser de 180 dias, tá?
Então, se o testador não indicou o prazo ou indicou o prazo e a pessoa não elaborou o estatuto, né, no prazo indicado, o prazo ele passa a ser de 180 dias. Se o estatuto da fundação não for feito no prazo de 180 dias, a incumbência de redigir o estatuto passa a ser do Ministério Público Estadual. Então é isso que nós temos, pessoal, ali no artigo 65. Ó. Aqueles a quem o instituidor cometer, né, a aplicação do patrimônio, em tendo ciência do encargo, formularão logo, de acordo com as suas bases, o estatuto da fundação projetada, submetendo esse estatuto, em seguida, à aprovação da autoridade competente. Essa autoridade competente é o Ministério Público, certo? Parágrafo único. Se o estatuto não for elaborado no prazo indicado pelo instituidor, ou não havendo prazo em 180 dias, essa incumbência ela passa a ser do Ministério Público, certo? Finalizando, pessoal, é importante nós olharmos também o artigo 66 e o artigo 67. O artigo 66, ele diz ali, velará pelas fundações o Ministério Público do Estado em que a fundação estiver situada. Se funcionar no Distrito Federal ou em território, caberá o encargo ao Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios. E o parágrafo 2º, se estenderem a atividade por mais de um estado, caberá o encargo em cada um deles ao respectivo Ministério Público. Então, se perguntarem na prova para vocês, qual é o órgão que tem a incumbência de velar e fiscalizar as fundações? É o Ministério Público Estadual. E terminando, o artigo 67, ele diz ali, ó, para que possa ser alterado o estatuto da fundação, nós temos que ter uma aprovação por 2/3, né, das pessoas que têm competência para gerir e administrar essa fundação, não pode contrariar ou desvirtuar a sua finalidade original e também tem que ser aprovada essa alteração pelo órgão do Ministério Público no prazo máximo de 45 dias, certo? Se o Ministério Público, né, não aprovar essa alteração ela poderá ser suprida ainda pelo Poder Judiciário. Então, pessoal, finalizamos aqui. A gente sabe que o conteúdo é longo, mas aqui é uma revisão, né? São algumas dicas que eu separei para vocês dentro do direito civil que podem ser objeto do concurso de vocês. No material tem mais dicas, deem uma olhadinha, porque eu separei aquilo que eu considero o mais importante. Um grande abraço a todos vocês e uma excelente prova. Tchau, gente! O direito não é fácil. Ainda bem que o nosso time aqui do Prepara vem com peso forte para definir a nossa prova do MP. Depois da Alessandra, agora é hora de Gustavo Santana trazer todos os detalhes do direito administrativo. Tá gostando das aulas? Curte o vídeo aqui, já segue o nosso canal e, claro, ajuda a divulgar aí naquele grupo de concurseiros que tá precisando dessa revisão. Com vocês, ele, Gustavo Santana. Olá, olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos começar então essa baita revisão de direito administrativo. Meu nome é Gustavo Santana, sou professor aqui do Prepara e agora então a gente começa o início dessa reta final com algumas matérias, alguns conteúdos que a gente espera, tem uma expectativa ou há uma grande probabilidade de serem objeto de perguntas, né, questionamentos da nossa banca, né? E fiz aqui um pequeno roteirinho a partir do nosso edital, sempre, né,
tenho como um roteiro sagrado aqui, o oficial, vamos dizer, o edital, mas eu também fiz um roteirinho para nossa aula, tá? Então, se me permitirem, projeto aqui esse roteirinho, vou ficar aqui pequenininho nesse canto, mas quero convidá-los a essa revisão. Começarmos pelo conteúdo da Lei Complementar 10.098 de 94, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul. E com relação a isso, só para a gente ter esse início, né, essa abordagem inicial mais amplificada, nós estamos falando aqui de servidores públicos, ou seja, aqueles ocupantes de cargo público. Cargo público. Não estamos falando de empregados públicos. Empregados públicos, muito embora também se submetam ao regime de concurso, são regidos pela CLT. Os servidores públicos que se submetem ao regime de concurso público são regidos por um estatuto no Estado do Rio Grande do Sul, nossa Lei Complementar 10.098 de 94. Nós sabemos muito bem que existem cargos de provimento efetivo e cargos em comissão. Cargos em comissão serve, de acordo com a Constituição Federal, para direção, chefia e assessoramento. Direção, chefia e assessoramento, né? Pois bem, a 10.098, então, se os cargos em comissão servem para direção, chefia e assessoramento, como diz a Constituição Federal, os cargos de caráter efetivo servem para aquelas atividades burocráticas permanentes, né, do Estado, certo? Do Estado. Pois bem, no Estado do Rio Grande do Sul, a 10.098, ao invés de ser direção, chefia e assessoramento, é chefia, assistência, assessoramento e assistência, uma coisa assim, né? Chefia, assessoramento e assistência. Muito embora mude a nomenclatura, não se preocupem, né? É a mesma coisa. Direção, chefia e assessoramento da Constituição Federal é essa mesma chefia, assistência e assessoramento da 10.098, tá? É bem tranquilo, muda só uma palavrinha, troca uma palavrinha pela outra, na prática é a mesma coisa. Mas vamos lá. Nós sabemos que os servidores precisam se submeter a um concurso público, que tem um prazo de validade de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, né? Nós sabemos disso. Mas por que a gente se submete a um concurso? Porque a gente quer prover um cargo público, preencher um cargo público. E vejam que a 10.098 me traz algumas formas de preenchimento de cargo público. Nomeação, readaptação, reintegração, reversão, aproveitamento e recondução. Todas essas formas são formas de preencher um cargo público. A nomeação, que depois a gente vai trabalhar ela aqui, ó, bem bonitinha, ó, passo a passo, tá? A nomeação é a única forma originária de preenchimento de um cargo público. Por quê? Porque vai vincular, vai linkar, vamos dizer assim, pela primeira vez aquela pessoa a aquele cargo. Aquela pessoa a aquele cargo. Por essa razão, a nomeação, então, é a forma originária. Todas as demais formas, elas são derivadas, tá? Derivadas. Vocês podem perceber aqui no nosso pequeno roteirinho de aula que readaptação e recondução estão de cores diferenciadas. E por que readaptação e recondução estão de cores diferenciadas? Porque readaptação e recondução são simultaneamente provimento e vacância. Readaptação e recondução são simultaneamente provimento e vacância, tá? E daqui a pouquinho eu já vou explicar o entendimento aqui, palavras-chave para cada uma dessas expressões, tá bom? Palavras-chave para cada uma dessas expressões. Podem ficar bem tranquilos. Vejam só quanto ó. Readaptação, reintegração, reversão, recondução. Tem vários res. Eu posso agregar mais 2, tá? Remoção e redistribuição.
E aí um cuidado. Remoção e redistribuição não são formas nem de provimento, nem de vacância. Remoção e redistribuição são formas de ajuste de mão de obra, né? As pessoas estão trabalhando num lugar, sai da lotação de um órgão e vão trabalhar em outro. Tá? Remoção e redistribuição são formas que a administração tem de readequar a sua mão de obra. E olha a única diferença. Na remoção, guarda isso, na remoção a palavra é menor, movimenta somente o servidor. Então na remoção, palavra menor, movimenta, remoção de movimentação, movimenta somente o servidor. Redistribuição, palavra maior, movimenta o cargo e o servidor. É como se a gente arrancasse esta mesa daqui, com computador, com tudo, arranca o cargo. E o cargo e o servidor sai de um órgão, sai de uma lotação e vai para outra, certo? Sai de uma lotação e vai para outra. Arranca o cargo inteiro. Então a redistribuição, a palavra é maior, desloca-se tanto o cargo quanto o servidor. Na remoção, remove, né? Somente o servidor, tá certo? Pois bem, então eu já sei que remoção e redistribuição não são provimento nem vacância, formas de reajustar a mão de obra. A nomeação, gente, eu gosto muito porque ela tem alguns prazos e ela tem um pequeno roteiro, tá aqui ele, ó. Eu gosto desse roteirinho aqui, é muito legal pra gente gravar, tá? Deixa eu... tá no Word? Tá. Eu vou baixar isso aqui para não atrapalhar, né? A gente não quer perder o foco. Baixa, baixa. Eu quero só que vocês cuidem isso aqui. Ó, eu fiz o concurso. Tá aqui, tá, gente? Ó, eu fiz o concurso. Tá aqui ele. Eu tenho um prazo. Tá aqui, eu fiz o concurso. Tá antes aqui, tá? Este ato aqui é a nomeação. O que é a nomeação? É um ato da administração que convida o candidato aprovado, faz um convite. Chegou a sua vez. É aquela vez que a gente está estudando, né? A gente está se preparando para isso. A gente vai fazer a prova para isso. Chega a tua vez. É um ato unilateral por parte da administração. Quer ingressar na administração? Chegou a tua hora. Então eu já fiz o concurso e este ato é o da nomeação. Se eu disser aceito, quero, eu vou tomar posse. Vocês podem perceber que a posse é um ato físico, analógico. A posse, gente, é assinar um termo de posse. No momento da posse ocorre a investidura. Investidura é investir-se das funções estatais. Mas vejam, primeiro tem a nomeação, que é esse ato unilateral da administração, e depois eu vou tomar posse. Tomar posse é aceitar expressamente esse convite. Detalhe, para tomar posse, eu estou aqui, eu preciso cumprir alguns requisitos. E tem lá na 10.098 alguns requisitos a serem cumpridos para tomar posse. Ter aptidão física e mental, ter a habilitação exigida para o cargo, daqui a pouquinho, um cargo tem que ter nível superior, tu vai comprovar no momento da posse, em nível médio vai comprovar no momento da posse, né? Ter nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 anos e assim por diante. Então tem alguns requisitos que vão ser comprovados antes da posse, é requisito para a posse. Eu tomo a posse, eu assino o termo de posse, eu gosto muito de falar, eu vou tomar posse. Não, vamos lá, né? Você vai assinar o termo de posse quando já está tudo ok. O que nós temos? 15 dias da nomeação, prorrogável por mais 15. Gente, esse 15 mais 15 é prorrogável. Então, da nomeação, eu tenho 15 dias prorrogável por mais 15 para assinar o termo de posse. Se escoar este tempo e eu não assinar o termo de posse, a nomeação fica sem efeito. Está aqui embaixo, tá? A nomeação fica sem efeito. Mas vamos supor que eu tenha assinado o termo de posse. Eu preciso começar a trabalhar, porque o termo de posse é assinar um documento físico. Mas eu não comecei a trabalhar ainda. Esse começar a trabalhar efetivamente é entrar em exercício. Eu botei ali, ó,
é sentar a bunda na cadeira, meter a mão na massa, tá lá a mão, ó, as mãozinhas. Perdoe-me pela singeleza das minhas figurinhas, mas eu não sou muito, né? Muito assim, apto, assim, né? Ou adaptado para essas novas tecnologias. Então eu vou até onde eu posso, né? Então é sentar a bunda na cadeira e começar a trabalhar. O nome disso? Exercício. Da posse, para entrar em exercício, se tem o prazo de 30 dias, eu brinco, né? Dá para tirar férias. O cara assina o termo de posse, tira férias, porque já grava que é de 30 dias, né? O tempo de férias é de 30 dias, então eu brinco. Assinei o termo de posse, já vou aproveitar e vou tirar umas fériasinhas. Eu tenho até 30 dias para entrar em exercício. Por óbvio, ninguém vai esperar esses 30 dias, porque muitas vantagens, ou a grande maioria delas, né, não todas, mas a grande maioria das vantagens começam a contar a partir do exercício. Por isso que quanto mais cedo a gente entra em exercício, mais cedo a gente conquista algumas vantagens, como por exemplo a aposentadoria, algumas licenças, né, o direito a algumas licenças, algumas vantagens, tá? Bom, o fato é que eu tenho 30 dias da posse para entrar em exercício. A mesma coisa, olha aqui então. Se eu tomei posse e não entrei em exercício, o ato de nomeação fica sem efeito. Se eu tomei posse aqui e não entrei em exercício no prazo de 30 dias, o ato de nomeação fica sem efeito. Mas vamos supor que eu tenha entrado em exercício. Aliás, é muito comum, a gente assina o termo de posse de manhã e já se apresenta no órgão de lotação e já bate o ponto já para contar para exercício aquele mesmo dia. Eu vou passar por um período de estágio probatório. Esse período de estágio probatório, gente, é de 36 meses. Tá? 36 meses. Na verdade, a lei fala em 32. No 32º mês é a nossa última avaliação em termos de estágio probatório. E já explico por quê. Mas durante esse estágio probatório, que é de 36 meses, 32 está na lei, e aqui está como 3 anos, tá? Eu devo me comportar como um padre. Por que eu tenho que me comportar como um padre? Porque eu serei avaliado. Eu serei avaliado na produtividade, assiduidade, disciplina, responsabilidade e eficiência. Então, devo me comportar como um padre. Até adquirir a estabilidade. A estabilidade, que é o que se busca dentro de um cargo de caráter efetivo, ou como condição para a estabilidade, eu já explico o que é estabilidade, mas como condição para a estabilidade, vem aqui e presta atenção. Eu preciso estar apto no estágio probatório. 32 meses. Eu preciso passar por uma avaliação especial de desempenho, que está lá no artigo 41, parágrafo 4º da Constituição. Então eu preciso estar aprovado no estágio probatório. Eu preciso passar por essa avaliação especial de desempenho que se dá no 36º mês. Por isso que o estágio probatório, a avaliação do estágio probatório é em 32. Porque no 36º mês não é a estágio probatório, não é a avaliação igual ao do estágio probatório. É por essa comissão especial de avaliação de desempenho. Por essa comissão especial no 36º mês. Por isso que o estágio é no 32. E o interstício, né, prazo de 3 anos. Então eu preciso de no mínimo 3 requisitos para adquirir estabilidade. 3 anos de efetivo exercício. Aprovação no estágio probatório e avaliação especial de desempenho. Aí sim eu tenho a aquisição da estabilidade. Adquirir estabilidade não quer dizer que a gente não vá perder jamais o cargo. Não. Eu posso perder o cargo, mas são em algumas situações bem específicas. Por exemplo, sentença judicial transitada em julgado, avaliação periódica de desempenho assegurada ampla defesa e processo administrativo assegurado ampla defesa. Eu tenho no mínimo 3 situações no artigo 41 da Constituição
reproduzidos na 10.098. 3 situações que podem me levar à perda de um cargo, no mínimo, tá? Tem outras fora em outros artigos até da Constituição, mas não vou focar lá, vou focar bem específico no 41. E o 41 está reproduzido na 10.098. Sentença judicial transitar julgado, processo administrativo assegurado ampla defesa e avaliação periódica de desempenho assegurado ampla defesa, adquirida estabilidade, são essas 3 hipóteses em que eu posso vir a perder meu cargo. Certo? Então vejam como se dá esse roteiro da nomeação. Vejam como se, desde o início aqui, o ato de nomeação por parte da administração, até adquirir a estabilidade. Tá? Até adquirir. Por isso 3 anos, tá, gente? O 3 anos aqui é para a gente firmar que é 3 anos um dos requisitos para adquirir estabilidade. Certo? Pois bem, mas a nomeação é uma das formas de provimento. Readaptação. Pensem no seguinte. Pensem em uma pessoa que tem necessidades especiais, né? Alguma necessidade em termos de locomoção. Ela precisa de um ambiente adaptado. Não é assim que a gente se reporta, né? Analogicamente. Analógica eu digo fisicamente, né? Ela precisa muitas vezes de uma porta, de uma dimensão diferenciada, um banheiro, né? Com os devidos equipamentos. Então, uma pessoa que possui algumas restrições na sua mobilidade, ela precisa de ambiente adaptado. Readaptação tem mais ou menos... Eu tento criar essa lógica, tá, gente? Não é a mesma coisa, mas é só para a gente linkar algumas ideias. Imaginem que um servidor público tenha sofrido limitação físico-mental, que o impeça de executar as tarefas do seu cargo. E eu consigo, então, um outro cargo compatível com as limitações físicas ou mentais, né, que ele tenha sofrido. Este servidor vai ser readaptado para este novo cargo, com as funções compatíveis, né, em razão das limitações sofridas. Então, essa ideia que eu tento criar, né, de ambiente adaptado, de limitação física, como diz a 10.098, eu tento criar só para a gente linkar essas ideias. Eu sei que não é a mesma coisa, por óbvio, mas é importante só para fins da prova. Nós estamos preocupados aqui em marcar o X correto, é ou não é? Então, assim como pessoas têm dificuldades, né, na sua mobilidade, em algumas circunstâncias, é possível que um servidor, pode ser em razão de algum acidente, né, que sofrem alguma limitação físico-mental, ele não consiga exercer as atribuições do seu cargo e consiga fazer com que ele exerça as atribuições de outro cargo. Claro, gente, tem que haver uma compatibilidade de vencimento, tem que haver compatibilidade da forma de ingresso, enfim, tem que haver vários níveis, né, requisitos a serem cumpridos. Mas sendo possível, eu vou readaptar este servidor ao cargo, então, com as limitações que tenha sofrido, certo? Fechou? Reintegração, vem comigo, reintegração, pensa no I, né? Ó, reintegração, sempre anda com a palavra demissão. A demissão de um servidor, significa que ele foi punido, correto? Um servidor punido é um servidor demitido. Demissão é diferente de exoneração. Exoneração é o simples desligamento do cargo. As duas formas, demissão e exoneração, são formas de vacância. As duas formas, demissão e exoneração, são formas de vacância. A única diferença é que a demissão, além da vacância, tem caráter punitivo. Então imagine que um servidor tenha sido punido com demissão. E ele invalida, ele anula ilegalidade, ele anula essa demissão. O retorno desse servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, em razão de ter se anulado a sua demissão, é reintegração. Gente, grava o I, reintegração, demissão. Vai por mim que dá certo. A outra hipótese de provimento que está ali é
Reversão. E aí, vamos outra? Vamos outra? Reversão. Vê, olha só. Reversão. Opa! Ah, não, tá certo, é só aqui. Reversão. O que eu vou fazer? Eu vou pegar este V, tá? Vou pegar o V aqui, ó, e vou espelhar este V, tá vendo? É um espelho, não é? Olha aqui. O que é reversão? Sempre, sempre, sempre anda com a palavra aposentado. Aposentadoria, é o aposentado que retorna à atividade. Então eu pego o V, boto aqui, né, transformo o V num A e digo, reversão é o aposentado que retorna. Então ele estava aposentado e por alguma razão ele retorna à atividade. É irrelevante para fins de prova, me parece agora, sempre vem uma pergunta, um enunciado, né, dando um caso e mandando a gente marcar se é reversão, reintegração, recondução, readaptação, e assim por diante. Reversão sempre anda com a palavra aposentado, tá certo? Reversão sempre anda com a palavra aposentado. Pois bem, vai por mim, eu vou desenhar uma placa muito rapidamente, tá? Ai, como é que é? Dentro, é feia a placa, eu não sei fazer desenhos bonitos, não sei, era para ser isto aqui, uma placa de, não sei se está certo, uma placa de retorno, ó. O que significa essa placa no trânsito, né? Está admitido o retorno, permitido o retorno. Adivinha o que é? Recondução. É o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado. Bingo, é simples assim. Recondução é o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado. Ah, Gustavo, mas por que não é reintegração? Que também é. Reintegração tem que ter a palavra demissão. Se não tem a palavra demissão, não é reintegração. Ah, mas, Gustavo, reversão também é o retorno do inativo aposentado. Para ser reversão, tem que ter aposentado. Via de regra não fala inativo, porque tem vários tipos de inativos, o aposentado é um deles. Então, para ser reversão, vai estar a palavra aposentado. Agora, quando não tem nenhuma dessas expressões e tiver o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado, vai por mim, é recondução. Recondução, certo? E aí vejam o quanto a gente já ali enfrentou em termos de formas de provimento de um cargo público, certo? Olha só que maravilha. Nomeação, readaptação, reintegração, reversão, recondução, fechamos. Aproveitamento, gente. O aproveitamento se dá quando um cargo é extinto ou declarado desnecessário. Quando um cargo é extinto ou declarado desnecessário, o servidor estável, ele fica em disponibilidade. Vai para casa, fica assistindo lá Ana Maria Braga, sessão da tarde, né? Vale a pena ver de novo e tudo mais. Recebendo proporcional ao tempo de serviço. E quando eis que surge, né, um cargo compatível, então, com um cargo que foi extinto, porque o cargo dele foi extinto. Este retorno do servidor que está em disponibilidade denomina-se aproveitamento e também é uma forma de provimento de um cargo público, certo? Então vejam, né? Olha só quantas formas a gente estuda de provimento e, de certa forma, também de vacância. Por quê? Já falei da demissão, que é vacância. Já falei da exoneração, que é vacância. Readaptação é provimento e vacância. Recondução é provimento e vacância. Posso anotar aqui ainda, por óbvio, a aposentadoria. A aposentadoria é uma forma de vacância. E o falecimento. Por óbvio, o falecimento também é uma forma de vacância. Certo? Então me parece que essa parte introdutória da 10.098, e não parece, né? Mas a gente aqui, rapidamente, brinca quase com 50 artigos da 10.098, mas o fato é que esses são disparadamente os mais cobrados em termos de prova, independentemente da banca. Isso sempre formas de provimento costuma com muita frequência cair em provas, certo? Fecho aqui a nossa revisão de agentes 10.098 e converso sobre a responsabilidade civil do Estado. Eu vou aproveitar, então, já que o meu material aqui está em Word, eu vou mexer
Pode ficar tranquilo, o teu material vai estar bonitinho em PDF, mas eu estou brincando aqui que para mim é mais rápido e mais fácil, então, trabalhar assim. Responsabilidade civil do Estado, eu tenho duas relações bem distintas. O terceiro lesado ingressando contra o Estado e o Estado regressivamente contra o agente. É impensável esta relação do terceiro prejudicado diretamente contra o agente público. Não, não. Ah, Gustavo, e contra o Estado e contra o agente? Também não. É o terceiro contra o Estado e o Estado regressivamente vai, então, ingressar contra o agente causador do dano. Que prazo tem esse terceiro para ingressar com a ação? 5 anos está ali destacado para ti. O terceiro lesado, a partir da data em que teve o prejuízo, tem 5 anos para ingressar com uma ação contra o Estado, tá? Tá ali os conceitos, quem é terceiro, que é o usuário e não usuário, quem é Estado, pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, e quem é o agente. Agente é aquele que causou o dano no exercício das funções ou a pretexto delas, né? No exercício das funções ou a pretexto dela. Mas muito embora isso seja importante, tá? Porque na questão vem, o terceiro deve entrar contra o Estado com o agente. O terceiro pode entrar contra o agente. Não, não. O terceiro ingressa somente contra o Estado. Né? A grande pergunta que pode vir também é, para baixo aqui, aqui. Qual é o tipo de responsabilidade em cada uma, não é em qualquer uma, em cada uma dessas situações? A regra é que a responsabilidade civil do Estado seja objetiva. Objetiva. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Artigo 37, parágrafo 6º. Teoria do risco administrativo. O Estado causando um dano, a responsabilidade do Estado é objetiva. Dizer que uma responsabilidade objetiva é dizer que ela precisa de comprovar, este terceiro precisa comprovar 3 requisitos para ter a sua responsabilidade indenizada, né? Desculpa, o seu dano indenizado. Ou para ter a responsabilidade do Estado configurada. O ato ou a conduta do Estado, o dano e o nexo causal ou nexo de causalidade. Tendo o ato ou a conduta, o dano e o nexo causal ou nexo de causalidade, eu tenho aqui todos os requisitos para configurar a responsabilidade civil do Estado, que é, como regra, objetiva. Na verdade, eu até posso te falar com certa tranquilidade, e assim é possível que venha a nossa prova. Se o Estado causar um dano, uma conduta ativa do Estado, um tiro mal executado, uma obra mal executada ou alguma coisa nesse sentido, a responsabilidade do Estado é sempre objetiva, né? Há uma discussão quando o Estado é omisso, mas, sendo omisso, a sua responsabilidade poderia ser subjetiva, né? Tem várias exceções, mas vamos falar aqui de regras, né? Nessa revisão, nessa reta final, nós vamos falar do que é certo. E é certo que quando o Estado causa um dano, a sua responsabilidade é objetiva, teoria da responsabilidade objetiva ou teoria do risco administrativo. Não vai anotar lá teoria do risco integral. Teoria do risco administrativo, que é a teoria adotada na responsabilidade civil do Estado, admite excludentes de responsabilidade. Tá? A teoria do risco integral não admite. Teoria do risco integral lá dentro do direito ambiental. Tá? Nós aqui, caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva do terceiro, o Estado pode, em sua defesa, alegar, né, e afastar a sua responsabilidade. Por isso que nós, no direito administrativo, falamos que é a teoria do risco administrativo. Por sua vez, então, essa é a responsabilidade do Estado perante o terceiro. Por sua vez, a responsabilidade aqui, ó, do agente é sempre, absolutamente sempre, incansavelmente sempre subjetiva. Então,
O Estado precisa, para imputar responsabilidade ao agente, né, 4 requisitos. Comprovar o ato ou a conduta do agente, o dano causado, o nexo causal ou nexo de causalidade entre este ato e o dano, e por fim, o importante, dolo ou culpa. Cuidem, gente. Cuidem uma coisa. Não é que se comprovar dolo, ele é responsabilizado e a culpa não. Tanto no dolo ou na culpa, o agente será responsabilizado. A diferença é que se for comprovado o dolo, que é um dano intencional, a penalização é mais alta. Se for comprovada a culpa, que é por negligência, imprudência e perícia, a pena deve ser mais baixa. Essa é a diferença. Mas tanto por dolo quanto por culpa, a responsabilidade do agente tem que ficar comprovada. Ou seja, para que o agente seja responsável, eu preciso ato, dano, nexo, culpa. E a sua responsabilidade é subjetiva. A sua responsabilidade é subjetiva sempre. Absolutamente sempre. E aonde a gente apura essa responsabilidade? Numa ação regressiva do Estado contra o agente. Essa ação pode se dar num processo administrativo, esta ação também pode se dar num processo judicial, mas é uma ação regressiva, tá? Uma ação de regresso do Estado contra a gente. Certo? Firmados aqui, correto? Então, a responsabilidade do agente sempre subjetiva, precisa comprovar dolo ou culpa. Percebam que na responsabilidade do Estado, olha ali, ó, dolo ou culpa não existe, tu viu? Não tem dolo ou culpa. Ou seja, ato, dano e nexo é suficiente para responsabilizar o Estado. A sua responsabilidade é objetiva. Admitindo excludente de responsabilidade, teoria do risco integral ou teoria do risco administrativo. Certo? Maravilha. Seguimos no nosso roteiro e falamos um pouco de improbidade administrativa. Em se tratando, né, de concurso do Ministério Público, há uma grande tendência, há uma forte tendência de ter o conteúdo improbidade administrativa na nossa prova. Hoje, gente, vejam só. Vem aqui comigo, só para a gente trabalhar uma coisa bem tranquila na nossa mente. Nós acabamos de falar da responsabilidade do agente frente a um dano civil, frente a um dano causado a um terceiro. Essa responsabilidade do agente, que é sempre subjetiva, que ela vai se dar em face da Fazenda Pública, em face do Estado, vai ser verificada perante o Estado, pode se dar tanto num processo administrativo quanto num processo judicial. Quando nós falamos em improbidade administrativa, eu tenho outra situação. Eu apago aquilo. Sabe por que eu tenho que apagar? Porque a responsabilidade do agente por dano civil, por indenização, a condenação do agente, a responsabilidade do agente, pode se dar por um ato doloso ou culposo, ou melhor, por uma conduta dolosa ou culposa. Então, mesmo que um agente público, sem querer, por negligência, imprudência e perícia, tenha causado um dano ao terceiro, ele pode ser responsabilizado e indenizar. Quando eu falo em improbidade administrativa, a responsabilização do agente, ela exige o dolo. Olha aqui. Exige o dolo. A improbidade administrativa, para alguém ser condenado por improbidade administrativa, necessariamente deve estar comprovada a conduta ser dolosa, intencional. Gustavo, só agentes públicos podem responder por improbidade? A resposta é não. Terceiros também podem responder por improbidade. Terceiros que de alguma forma induzam ou concorram para o ato de improbidade também podem responder por ato de improbidade. E Gustavo, e pessoas jurídicas? Bom, muito embora exista uma lei específica imputando responsabilidade, né, em algumas situações para pessoas jurídicas, existe uma lei específica
que é a Lei de Responsabilização das Pessoas Jurídicas, também conhecida como Lei de Corrupção. É possível que pessoas jurídicas respondam por improbidade administrativa perante a Lei de Improbidade Administrativa. É possível. Pode não ser a regra, mas é possível. Então vejam, a Lei de Improbidade se aplica a agentes públicos, se aplica a terceiros que de alguma forma induzam ou concorram dolosamente e pode ser aplicado também a pessoas jurídicas. Eu tenho 3 espécies, vamos dizer assim, de improbidade administrativa. A que causa enriquecimento ilícito, a que causa lesão ao erário, prejuízo ao erário, e aquela que atenta contra os princípios da administração. Então eu tenho 3 espécies de atos de improbidade. Para condenar alguém por improbidade, repito, há exigência de que a conduta seja dolosa. Eu tenho aqui no artigo 9º os atos de improbidade que causam enriquecimento ilícito. No artigo 10, os atos de improbidade que causa prejuízo ao erário, lesão ao erário. E os atos de improbidade do artigo 11, que atentam contra os princípios da administração. O que me interessa? De 3, eu vou gravar 2. De 3, eu vou gravar 2. Enriquecimento ilícito é o artigo 9º. Olhem os verbos receber, perceber, usar, utilizar. Vejam que a gente gravando receber, perceber, usar e utilizar, nós temos aqui, nós alcançamos um número expressivo de atos de improbidade que causam enriquecimento ilícito. Eu até poderia colocar, né, aceitar, porque quem recebe também aceita. Receber, perceber e aceitar, né, quem recebe aceita, certo? Pois bem, gente, quando eu gravo esses verbos, podem ter certeza, há uma probabilidade gigante, né, para não dizer quase total, de que nós consigamos identificar que são atos de improbidade que causam enriquecimento ilícito. Mas de 3 artigos, só gravar um não resolve o nosso problema. Então nós gravamos os do artigo 11, que são os atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração. Me permitam, eu vou fugir um pouquinho da tela, mas eu quero que vocês verifiquem o seguinte. Contra atos de improbidade contra os princípios da administração, eu não gravo os verbos, percebeu? Não está destacado os verbos, mas está destacada as condutas ou a ideia. Vai por mim, gravo da seguinte forma. Quando envolver alguma coisa de sigilo ou publicidade ou sigilo, pode ter certeza que é ato de improbidade que atenta contra os princípios. Ou prestação de contas. Tinha que estar a prestação de contas, deu problema, fraudou a prestação de contas, tem alguma coisa com prestação de contas, pode ter certeza que é um ato de improbidade que atenta contra os princípios. Então, a ideia de sigilo, publicidade, né, divulgação, etc., é ato de improbidade que atenta contra os princípios. Por fim, nepotismo. A prática de nepotismo, que antes era uma súmula vinculante, continua sendo, né, a súmula vinculante no 13, mas o nepotismo é ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração. Então agora sim nós temos, acho que um problema superado, porque de 3 atos de improbidade eu gravo 2. Os que causam enriquecimento ilícito e o que atenta contra os princípios. É simples, gente. Se não é nenhum nem o outro, é ato de improbidade que causa lesão ao erário. É ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. Então a vantagem de a gente gravar esses 2 é que a gente grava os 3, o terceiro por eliminação. E vejam, né? E gravem o seguinte junto, né? Os atos que causam enriquecimento ilícito são os mais graves. Tem as penas mais altas, é 14 anos, né? É tudo muito alto, assim.
Agora, os atos de improbidade que atentam contra os princípios, gente, é só 2 penalidades. Tem uma multa e uma proibição de contratar com o poder público por durante 4 anos. As penas mais brandas estão nos atos contra os princípios. Então vejam que bacana. A gente gravando o artigo 9º e o 11, a gente grava os 2 extremos. Os que têm uma penalidade maior e os que têm uma penalidade menor. Vejam quantas penalidades quem comete ato de improbidade pode sofrer. Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, perda de bens e valores, multa civil, proibição de contratar com o poder público por um determinado período, a suspensão dos direitos políticos também é por um determinado período. E estas penalidades, elas só são impostas com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Essas penalidades, para serem efetivamente postas em prática, elas exigem trânsito em julgado da sentença condenatória. Para fins de prova do Ministério Público, não custa nada comentar o seguinte: o Ministério Público é um dos legitimados a ingressar com uma ação de improbidade. Não é o único, por uma decisão da Suprema Corte, já há algum tempo, há 1 ano, 2, né? O Ministério Público não é o único legitimado. Mas o Ministério Público pode entrar com uma ação de improbidade? Pode. Ele é um dos legitimados a entrar com ação de improbidade. Gente, a ação de improbidade não é uma ação de reparação civil. A ação de improbidade é uma ação punitiva, tá? É uma ação sancionatória, sancionadora. Ela não é uma ação penal, nós não falamos aqui de crime. A ação civil, desculpa, a ação de improbidade, ela tem natureza civil política, então ela não é crime, tá? E ela também, então é ação penal, e ela também não é uma simples ação indenizatória. Não, ela é uma ação punitiva. A ação de improbidade nasce para punir, tá? O Ministério Público, vamos focar um pouco, né? Prova do Ministério Público. O Ministério Público, antes de ingressar com uma ação de improbidade, costuma abrir um expediente chamado inquérito civil. Então, o Ministério Público tem um prazo para conduzir este inquérito civil, que é 365 dias, prorrogável uma única vez, tá? Então, ele tem um prazo para conduzir esse inquérito civil e, concluído o inquérito, ele precisa propor a ação de improbidade. A ação de improbidade, ela tem o prazo de 8 anos, da data do ato de improbidade até a propositura da ação. Da data do ato de improbidade até a propositura da ação, não pode passar mais de 8 anos. Mas cuidem, esse é o prazo prescricional para ingressar com a ação. O prazo que se dá durante a ação, que é a gente chama de prazo intercorrente, o prazo que se dá durante a ação, o prazo intercorrente, é de 4 anos. Então vejam quantos prazos nós temos aqui. Para ingressar com a ação, 8. Dentro da ação, né, intercorrente, 4. Prazo para o Ministério Público concluir o seu inquérito civil, 365 dias, prorrogável uma única vez por igual período. Então 365 mais para mim é prorrogável, 365. Certo? Então é importante isso a gente identificar para fins de prova do Ministério Público. Certo? Bom, e seguimos aqui o nosso roteiro. Vejam que interessante, o nosso examinador, ele queria tanto que a gente estudasse improbidade que ele botou, né, no edital. Eu acho que eu já tinha comentado lá nas nossas aulas, mas assim, né? Tá lá. Cadê? Improbidade administrativa. E aí depois, lei de improbidade administrativa. Então, se ele vai cair em improbidade administrativa, está duplamente previsto. Né? Gente, licitações. Licitações. Vou botar mais abaixo, vou vincular aqui no teu material, vai estar muito mais organizadinho, mas eu acho que na dinâmica da prova eu preferi deixar ele um pouquinho mais solto assim para a gente trabalhando. Licitações, tá? Não falam licitações, né? Que seria um lixo. Não faz isso. A lei tá bem bacana, tá mais, assim, mais adaptada ao mundo contemporâneo, assim. Então hoje quando a gente fala em licitações, a gente pensa que é um processo mais acelerado, que é um processo mais rápido, tá? Então, as licitações se aproximaram bastante mesmo assim, com aquela ideia de princípio da eficiência, né? Não tinha na antiga lei, hoje tem. Bom, gente,
Para que a gente movimenta uma licitação considerando que licitação é um processo administrativo? As licitações têm alguns objetivos. O principal deles, selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. Selecionar a proposta mais vantajosa lá no contrato. A gente faz a licitação com um objetivo, realizar um contrato administrativo. Contrato administrativo, eu vou pular, tá? Eu já volto para as licitações. Mas contrato administrativo, que para ser contrato administrativo, deixa eu baixar isso aqui para não nos atrapalhar, que para ser um contrato administrativo tem que ter cláusulas exorbitantes. Para ser considerado um contrato administrativo regulado pelas normas de direito público, tem que ter cláusulas exorbitantes. Gustavo, eu posso aplicar regras de direito privado? Posso. De forma suplementar, de forma subsidiária, eu até vou ter que me socorrer. Não adianta, eu vou ter que me socorrer mais cedo ou mais tarde, lá da teoria geral dos contratos, previsto lá no direito civil. Mas eu tenho 5 cláusulas que são consideradas cláusulas exorbitantes, né, que são cláusulas que dentro de um contrato privado seria considerado cláusulas leoninas, né, cláusulas abusivas. Que 5 cláusulas são essas? Modificação unilateral do contrato, extinção unilateral do contrato, fiscalização da execução, aplicação de sanções e a possibilidade de ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis, né, vinculados ao serviço para dar continuidade àquele contrato. Então, eu realizo uma licitação, e aí agora eu volto então para os nossos objetivos, eu realizo uma licitação exatamente com a ideia, com o objetivo de realizar um contrato. Por isso que um principal objetivo da licitação é ter a melhor proposta, não é a mais barata. É a melhor proposta. Levando em consideração, inclusive, o ciclo de vida do objeto, tá? Outro objetivo da licitação é dar tratamento isonômico entre os participantes. Isso não significa dizer que eu não posso dar tratamento diferenciado. Microempresas e empresas de pequeno porte têm tratamento diferenciado. Aquelas empresas, né, ou participantes com produtos manufaturados que seguem as regras brasileiras também têm algumas vantagens, tratamento diferenciado dentro das licitações, mas isso licitamente previsto, constitucionalmente e legalmente previsto. Então, dar tratamento isonômico não significa dizer que eu não posso dar vantagens legalmente previstas. Evitar contratações com sobrepreço, superfaturamento e preços inexequíveis, né? E valores inexequíveis. A diferença entre sobrepreço e superfaturamento eu coloquei aqui embaixo. Basicamente, o superfaturamento ele se dá durante a execução do contrato. Superfaturamento vai se dar durante a execução do contrato. O sobrepreço ele se dá lá na licitação. O preço foi orçado acima do mercado e aí levou a contratação acima do mercado. Mas o problema está lá no orçamento. Está lá na fase interna da licitação. Antes da licitação dar o seu pontapé inicial, eles orçam o agente de contratação, enfim, se ele não participa, ele está isento de responsabilidade. Mas o fato é que ele orça com preço a mais. Alguém lá orça a mais. E aí eu tenho então a figura do sobrepreço. Gente, preço inexequível são aqueles preços tão baixos, ínfimos. Às vezes a gente fala em preço vil, que não tem como aquele participante me vender aquele bem por aquele preço. Tá? Eu ia pegar aqui, tô sem... Tá, agora que eu fui me dar conta, nem meu celular eu peguei, mas é como se eu fizesse uma licitação para a compra desse maravilhoso microfone aqui utilizado, né, pelo curso. Eu não sei nem o nome, mas certamente... E eu tomo muito cuidado até para mexer nessa caixinha, porque deve ser muito caro, né? E não quero ter que indenizar o curso. Mas o fato é que
se faz essa licitação para comprar esse microfone, que deve ser caro, e aí me parece a proposta de R$10. Eu falo assim, é inexequível. R$10 não vai pagar nem a caixa, que aliás é uma caixa linda, maravilhosa, endurecida, é aquelas que a gente tira a coisa de dentro, né? Parece de perfume. Tira o perfume e guarda a caixa fica quase um negocinho de porta-joia. Né? Então aqui, ó, R$10 não paga nem a caixa, meu amigo. Isso é preço inexequível. Então, a ideia, o objetivo das licitações é retirar desse procedimento licitatório, evitar preços inexequíveis ou com sobrepreço ou superfaturamento. E por fim, mas não menos importante, incentivar ali, né, a inovação e desenvolvimento nacional sustentável. Olha que interessante. Desenvolvimento nacional sustentável é um objetivo, mas também um princípio. Interessante, né? Aliás, claro, né? O rol de princípios é extenso hoje na 14133. Né? Tem ali mais de 20 princípios. Mas o fato é que o desenvolvimento nacional sustentável consta como princípio na 14133 e também consta como um dos objetivos ao lado da inovação. Tá? Nós temos 5 modalidades previstas na 14133, na lei de licitações. Não confundam modalidades com critérios. Critérios, ali ó, por exemplo, ó, vou pegar o da concorrência. Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior retorno econômico, maior desconto. No leilão eu tenho o de maior lance. Isso são critérios. Os critérios existem por causa de um princípio, julgamento objetivo. Então, eu utilizo os critérios de licitação para que o julgamento da licitação seja o objetivo. Então, os critérios são utilizados numa fase da licitação, do julgamento. Modalidades é outra coisa. A modalidade, ela serve basicamente para adequar o procedimento ao objeto da licitação. O objeto da licitação é comprar, adquirir. Opa, eu tenho basicamente 2 modalidades. Concorrência e pregão. Vai por mim. Se tem a palavra comum no enunciado, se no enunciado está lá algo comum, que pode ser objetivamente definido, é pregão. Ah, Gustavo, mas estava a serviço de engenharia. É comum? É pregão. Se é comum, é pregão. Agora, se tiver algo lá, vírgula, especial, ou heterogêneo, heterogeneidade, ou complexidade, uma licitação complexa, nós vamos para a concorrência. Eu quero adquirir um bem, mas não é um bem comum, é um bem complexo. Concorrência. Concorrência. Não se esqueçam, porém, que o procedimento, né, as fases da concorrência e do pregão estão idênticas hoje. Muda um pouquinho o prazo, mas o prazo que muda nem é em razão da concorrência e do pregão. O prazo, quando se muda hoje, né, entre a publicação do edital e a apresentação das propostas, é em razão dos critérios. Modalidades, concorrência e pregão. Ah, Gustavo, a administração quer vender. Quer vender? É leilão. A administração quer escolher um trabalho técnico. Concurso. Concurso. Não é o concurso público que a gente está fazendo, é concurso. Escolha de trabalho técnico, artístico ou científico. Gustavo, é diálogo competitivo. Como é que eu sei? Já que o diálogo competitivo é uma modalidade de licitação em que a administração tem um problema sério que envolve alta complexidade tecnológica, inclusive, avanço tecnológico, mas a administração não tem conhecimento suficiente das soluções propostas pelo mercado. Eu tenho o problema e não tenho a resposta. Aliás, eu não tenho nem o início da resposta. Para isso existe o diálogo competitivo. Modalidade inovadora na nova lei de licitações, que é basicamente dividida na fase de diálogo e na fase de competição. Por isso, exatamente, diálogo competitivo. Estas são, então, as 5 modalidades
que nós temos na nossa licitação, tá? Na nossa lei. Estas modalidades não devem ser confundidas com os procedimentos auxiliares. Os procedimentos auxiliares são instrumentos dados à administração para facilitar nas suas licitações, ou melhor, nas suas contratações. Eu nem vou falar licitação. Os instrumentos auxiliares ou procedimentos auxiliares, como diz a lei, são instrumentos concedidos à administração para auxiliar no seu dia a dia, nas suas contratações. E aí nós temos, por exemplo, o credenciamento, onde eu faço um edital e todos aqueles que cumprem o edital estão credenciados. Olha a diferença. Na licitação, eu faço uma licitação para tirar um vencedor. Com disputa de preço, né? Então eu faço uma licitação para tirar um vencedor. No credenciamento, todos aqueles que cumprem ali o edital de credenciamento estão credenciados. Então eu posso ter vários contratados, ou melhor, vários credenciados. Pré-qualificação e registro cadastral, nós estamos falando da fase de habilitação, entrega dos documentos de habilitação. A única diferença é que a pré-qualificação vai se dar naquele ente que promoveu aquele edital de qualificação. Enquanto o registro cadastral, ele se dá lá no Portal Nacional de Contratações Públicas. Eu não te disse, mas o procedimento de manifestação de interesse é como se fosse só a primeira fase do diálogo competitivo. Faz de conta que eu não te disse isso. Porque não é bem isso, mas para a gente entender, para fim de revisão, procedimento de manifestação de interesse é como se fosse aquela fase do diálogo. Eu quero ouvir as propostas, eu quero saber o que o mercado tem para me dar de solução para o meu problema. O procedimento de manifestação de interesse termina aqui. O diálogo competitivo, terminada essa fase, vai para a competição. E o sistema de registro de preço se dá para compras comuns e frequentes que a administração não sabe definir de imediato a quantidade. Litro de gasolina gasto de um ano. Eu não sei 100%. Lâmpadas que vão queimar, também não sei. Quilos de arroz e feijão que serão utilizados, eu tenho uma ideia, mas não sei afirmar quanto. Para isso eu tenho sistema de registro de preço. Então são instrumentos auxiliares. E por fim, mas não menos importante, eu não posso me esquecer que existem situações em que eu não preciso fazer a licitação, que são as hipóteses de contratação direta. Eu tenho a licitação inexigível e as licitações dispensáveis. Qual é a grande diferença? Na licitação inexigível não há possibilidade de competição. E os casos previstos no 74 estão ali de forma exemplificativa. Por exemplo, quando couber credenciamento, a licitação é inexigível. Fornecedor exclusivo, a licitação é inexigível. Profissional do setor artístico, licitação inexigível. Quando eu for adquirir ou alugar um bem que tem que ser aquele, não pode ser o do outro lado da rua, tem que ser o do lado, licitação inexigível. Para serviços técnicos altamente especializados, licitação inexigível. As demais, a licitação é dispensável. Dizer que uma licitação é dispensável é dizer o administrador pode ou não fazer licitação. O legislador disse, gestor público, na licitação dispensável, você pode fazer licitação, mas pode não fazer. Fica a seu critério. Exemplo de ato discricionário. Né? Para finalizar, então, no ato discricionário, ou poder discricionário, o gestor público tem uma margem de liberdade, regra do R. Discricionário, margem de liberdade, oportunidade e conveniência, passível de revogação. Casos de demissão, por exemplo, é exemplo de ato vinculado, regra do L. Vinculado à lei, passível de anulação, aliás, o ato discricionário também é passível de anulação. Se for contrário à lei, se for ilícito, se for ilegal, não interessa se o ato é discricionário ou vinculado. O ato é nulo, ou seja, passível de anulação. Tá? Então, a regra do L, tudo que tem L, homologação, vinculado, licença, convalidação, tudo isso, então, envolve a regra do L, consequentemente, né, vinculado à lei. Certo, gente? Acho que conseguimos ter um apanhado geral
e tentar aqui, né, de alguma forma ou de outra, antever o que pode ser objeto de pergunta no que tange o direito administrativo. Espero que tenham gostado da nossa baita revisão, da nossa corrida revisão, mas toda revisão se passa nesses moldes, se passa nessa velocidade. Espero do fundo do coração que dessa 1 hora de conversa tenha surtido frutos e surta efetivamente efeito na nossa prova. Efeitos positivos, por óbvio. Beijo no coração de todos. Sintam-se calorosamente abraçados e certamente estarei pensando em vocês no dia da prova. Uma ótima prova, fiquem com Deus e até uma próxima. Beijo no coração. Tchau, tchau, pessoal. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Rapaz, é lei que não termina mais, ainda bem que a nossa quinta foi bem especial. E eu tenho certeza que essa quinta-feira já vai garantir muita questão na nossa prova. Mas amanhã é sexta-feira e amanhã promete. Amanhã a gente tem um pouco de português e um pouco de direito penal. Amanhã a gente vai fazer uma revisão especial em cima das questões e trazer muita informação do direito penal também. Ó, aproveita, dá um like nesse vídeo, cola na gente aí e vem conhecer o time do Prepara. Agora, já pensando no TJ, a gente encara o MP esse fim de semana e segunda-feira todos os caminhos levam ao TJ. Não desiste, sexta-feira tá aí e a gente tá te esperando por aqui.